Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria, Tia Má, estar de volta aqui no programa Nas Ondas da Graça. Eu sou o tio Rafa. E eu sou a Tia Má. Que alegria estar de volta com esse programa que pra mim é muito especial, tio Rafa. Pra mim também. E a gente tá voltando com mais programações pras crianças. Tem muita coisa boa vindo por aí, crianças. Estamos voltando com Nas Ondas da Graça. É um programa muito especial feito para você, criança. Então, se você quiser chamar seu pai, sua mãe, tio, titia, vovô e vovó, cachorro, papagaio, periquito, tartaruga, aranha de estimação, hamster, coelho, chama todo mundo para poder assistir com você. E por que esse programa é muito especial? Porque a gente trabalhou esse programa há uns aninhos atrás e Tia Má, até estão me perguntando aqui, será que a gente mudou alguma coisa? Será? Será que a gente mudou alguma coisa? Olá, criançada! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E pra gente é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra. É a mais importante. Então eu sei qual que é, então. É a que define Jesus, eu acredito. Sabe? Até a cor do programa está temática sobre o programa de hoje. Nós vamos falar sobre o amor de Jesus. Sim, com certeza. Então, nos ajude compartilhando. Convide seus amiguinhos para assistir o programa Nas Ondas da Graça. Tia Má, essa história linda é demais. Eu amo essa história. Criança, eu tava ali ouvindo a história, tava emocionado ali. Será que a gente mudou? Será? Com certeza, muita coisa mudou de lá pra cá, muitos anos se passaram, muita coisa mudou na nossa família também, nossa família cresceu. E o que é legal desse programa, crianças? É que todo dia, cada programa vai ter uma coisa diferente para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, a gente vê aqui de colocar alguns programas antigos para que vocês possam ver como que era o programa, porque as crianças que assistiram há uns anos atrás já estão adolescentes, já estão mais velhas, não vão querer saber do tio Rafa ou da Tia Má, eu acho, né? Mas talvez vão querer assistir. Mas, Tia Má, como é que era o nosso programa? O que a gente fazia todo mês com as crianças? A gente tinha um tema especial por mês. A gente apresentava sempre uma vez por semana e vai continuar assim. Então, toda semana tem programa. Excelente. E a gente tem um tema trabalhado nesse mês. E agora, nesse mês, nós vamos falar sobre uma coisa que a gente tem falado muito esse ano aqui na nossa igreja. Eu sei. E que é muito importante para qualquer igreja. Construção. Não, tio Rafa, não exatamente a construção. A gente tá falando bastante de construção. O nosso pastor falou agora de construção, construir o futuro, comprou uma lugar legal. Mas a gente tá falando desde o começo do ano. E o tema desse mês é ser igreja. Ser igreja? Ser igreja. Mas como assim? Nós podemos ser igreja em qualquer lugar. Eu vou ter que me vestir com a roupa... vai ter uma roupa da igreja? Não. Já sei. Eu vou colocar aqui. Casa de Deus. Pode pôr, se quiser. Mas não é isso. Já sei. Eu vou andar falando assim pra todo mundo. Tem crente aí? Tem crente aí? Ai, tem crente aí? Você aí? Tem crente aí, ô! É capaz de todo mundo cantar musiquinha junto com a gente. Mas a gente vai falar sobre ser igreja, que é ser um discípulo de Jesus. Ser aquela pessoa que evangeliza. Entendi. Ser aquele pequeno Cristo, sabe? Que quer dizer a palavra cristão. Em qualquer lugar que a gente for. E trazer pessoas novas para o rebanho do pastor Jesus. Entendi. Mas a gente vai falar tudo no programa de hoje? Não. Hoje a gente vai falar sobre NUID, ser igreja NUID. Como nós podemos fazer discípulos em todas as nações. Então, eu quero saber de você, criança. Você sabe o que é ser igreja? Será que seu papai, sua mamãe pode te ajudar a responder essa pergunta? Então, coloque aqui nos comentários do nosso vídeo e não se esqueça, vou falar isso durante muitos programas. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha, o seu like para curtir nossa programação para que possa alcançar mais crianças. E manda o link também. Envia sim para o seu vovô, para sua vovó, para os seus primos, amigos da escola. Manda para muitas crianças para que eles possam conhecer mais sobre a palavra de Deus. Amém. E aí, vamos começar então com algumas curiosidades, tio Rafa? Bora, vamos começar com curiosidades então sobre o ID. Então agora vamos para as nossas curiosidades. Vamos lá, a palavra igreja vem de eclesia no grego e significa chamados para fora. E no hebraico ela é kahal, que significa reunião ou congregação. Que interessante. Então, uma mesma palavra em idiomas diferentes tem dois significados?
e que eu acho que se complementam, né, tio Rafa? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente se reúne, a gente precisa estar juntinho, ao mesmo tempo nós podemos ir para fora e chamar outras pessoas. Então você quer dizer que não dá para ser igreja sozinho? Não. E nem fechadinho, num E- lugarzinho só. Ah, tá. Então você precisa estar reunido com outras pessoas. Não importa o lugar, lógico, né? Tem que Exatamente. estar reunido com outras pessoas. E que é importante estar em comunhão também. Isso. Curiosidade número 2, crianças. Vocês sabiam que existem cerca de 150 mil igrejas no mundo? Como assim, tio Rafa? Eu vou explicar para vocês. Em dados oficiais, tá? São 110 mil igrejas só no Brasil. Nossa! Sim. E um pouco mais de 47 mil igrejas pelo mundo. Olha só como o Brasil tem um chamado, tem um carinho pela igreja. Mas você deve estar me perguntando, tio Rafa, mas por que tem tão poucas igrejas de outros lugares? É porque alguns lugares não permitem ter igreja. Alguns outros países também não são tão populosos como o Brasil. Mas eu olho para esse número e falo assim, que Deus possa usar todas as igrejas, que Deus possa trabalhar no coração de todos os membros dessas igrejas, para que possa fazer o chamado do ID de verdade, né, Tia Má? É verdade. E é preciso, né? Porque enquanto a maioria das pessoas, na verdade, todas as pessoas do mundo não ouvirem sobre Jesus, ele não pode voltar, né, tio Rafa? Exatamente. Todo mundo tem que ouvir falar de Jesus. Povos alcançados, povos não alcançados. Muitas pessoas ainda precisam ouvir falar de Jesus. E a curiosidade número 3. Eu vou falar aqui, tio Rafa, de uma lista que tem 50 países. Eu vou falar... 50? Mas vai dar tempo? Não, mas eu vou falar os 5 mais perigosos, os 5 primeiros dessa lista, que são os países mais perigosos para os cristãos, porque são os países em que não se pode falar de Jesus. Uau! E os países são assim, eu vou ler porque eu não quero errar aqui, ó. Coreia do Norte, Ah, sim. fica lá na Ásia. Uhum. Nós temos em segundo lugar a Somália, que Somália. fica na África. Uhum. Terceiro lugar, o Iêmen, também Onde na fica? África. Fica na África, Na África. Uhum. O quarto lugar, Eritreia. Ó, Nossa, que diferente. que nome esse país? E também Eritreia. fica na África. E em quinto lugar, a Líbia, também na África. Tio Rafa, Nossa. de 5, 4 estão no continente africano. É que a gente pegou só os 5 primeiros, mas se pegar essa lista inteira, com certeza vai ter mais lugar, Coreia né? do Norte é o país mais perigoso para os cristãos. Realmente não se pode falar de Jesus. E olha que tem muitos cristãos lá, hein? Sim, Só que fora... eles ficam escondidos. Fora que também tem, se você olhar aí, a China também não se pode falar de Cristo. Tem outros países da Ásia também que América do Sul, que é que tem perseguido bastante também. países também. Exatamente. Por isso, crianças, olha como privilegiado é o nosso país. Que bênção que tem sobre o nosso país. Temos aí mais de 70% do número de igrejas do mundo no Brasil. E a gente pode falar do nosso Deus de forma com uma liberdade maravilhosa, ser igreja da forma melhor que a gente puder. Então, assim, a gente precisa entender, e ainda você, pequenininho, pequenininha, aprender isso quanto antes, ter amor pela sua igreja, assim como o tio Rafa te ama, tem amor pela igreja, e você faça com isso cresça no seu coração, mas o mais importante, que você fale de Jesus para outras crianças também, né, tia Má? É verdade. Crianças, como a gente sempre fez em todos os nossos programas, nós vamos agora para o quadro da história. Vou te contar. E a história de hoje tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ser igreja. A nossa história de hoje está lá em Mateus 28, 19 e 20. Mas antes de eu ler esse versículo, eu queria só colocar para vocês o que estava acontecendo na história nesse momento. Nesse momento de Mateus 28, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele tinha sido crucificado, né, colocado numa cruz, depois numa tumba e ficou por lá 3 dias, crianças. Mas no domingo de manhã ele ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos, primeiramente a Maria e depois a todos os seus discípulos, mostrando a sua mão, o seu lado e mostrando como ele havia ressuscitado, crianças. E os discípulos estavam muito felizes e alegres, achando que Jesus ficaria ali com eles para sempre. Mas Jesus veio com algumas coisas muito importantes para eles, dizendo assim: eu não vou ficar aqui, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E nesse momento ele chamou todos os seus discípulos e foi até o alto de um monte. E lá ele falou assim: vocês precisam agora falar do que vocês viram. Vocês agora vão ser as minhas testemunhas em todos os lugares. E vocês vão falar do que eu fiz e do meu amor para todas as pessoas. Vamos ler o versículo? Está lá em Mateus 28, 19 e 20.
Jesus disse assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Jesus estava falando assim: agora eu vou subir ao Pai, porque eu já completei a minha obra aqui, mas virá alguém que vai encher vocês de poder e vocês têm que fazer discípulos de todas as nações. Ele não falou para os discípulos ficarem ali, paradinhos em Jerusalém. Não, ele falou: vocês vão começar em Jerusalém, depois vocês vão para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra, crianças. Jesus estava dando uma missão muito importante, que era o ide. Ide é vá, façam discípulos de todas as nações. Não deixem nenhuma nação de fora, nenhum país de fora. Todos precisam ouvir de Jesus. Todos precisam ouvir do amor de Jesus. E essa é uma missão, crianças, que não ficou só para os discípulos, não. A igreja começou exatamente nesse momento, em Jesus dando essa ordem. E nós somos igreja quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas. Jesus espera que a gente conte daquilo que Jesus fez na Bíblia, mas também daquilo que Jesus fez em nossas vidas, na nossa família, no nosso coração, no nosso dia a dia. Nós somos pequenos missionários, pequenos discípulos que precisamos levar o amor de Jesus para todos os lugares. Então, a primeira regrinha aí que Jesus falou: vá, fale de mim para todas as pessoas, para qualquer país, até na Coreia do Norte, que é aquele país que não pode falar, vai chamar, não pode falar de Jesus. Mas todos precisam ouvir. Por isso que a gente escuta que tem missionários que sofrem muito no campo, que eles são perseguidos, eles têm que se esconder para não morrerem, mas eles estão lá cumprindo o ID de Jesus. E você, criança, você tem cumprido o ID de Jesus como igreja? Você tem sido igreja por todos os lugares que você vá, que você foi, que você vai? Você tem sido igreja dentro da sua casa? Como é que a gente pode falar de Jesus? Pensa aí. Como é que a gente pode ser luz de Jesus e falar do amor de Jesus em todos os lugares? A gente pode contar aquilo que Jesus faz por nós, a gente pode falar do sacrifício de Jesus, a gente pode simplesmente fazer uma oração por alguém. Isso já é muito, muito especial. E quando a gente percebe que alguém precisa ouvir de Jesus, nós não podemos ter vergonha, nós não podemos nos calar, nós temos que falar de Jesus, porque foi essa a missão que ele deixou para nós. Que legal, Tia Má. Que legal saber que, eu falo para crianças, que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E até nessa nova fase que os discípulos iriam viver, que era começar um trabalho novo, o próprio Senhor Jesus falou: olha, tô indo, mas vou deixar alguém aqui com vocês. Professor, um né? professor, um consolador, alguém, um grande amigo, que é um grande amigo também, para ajudar vocês aí nessa nova fase. Não vou contar agora não. Não vou contar agora não, porque o que vai acontecer, né? A Bíblia tá aí, você pode ler. Mas o que vai acontecer agora, nós vamos falar no próximo programa, né? O que vai acontecer, né, aí dessa próxima fase aí? Estamos sozinhos? Não estamos sozinhos? O que vai acontecer? E agora? Quem poderá nos ajudar? Não vou falar a frase porque é spoiler. É de outra franquia, não tem nada a ver com o nosso programa de hoje. Mas eu quero falar para você, criança, que você pode ser igreja onde você está, né? Com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, na sua escola. O programa de hoje tem esse objetivo, que você aprenda, que você grave no seu coração. Você precisa ser igreja aonde você estiver. É isso aí. Vamos fazer uma oração, tio Rafa? Como a gente sempre fez em todos os programas, né? Vamos orar pedindo que Ele, o Espírito Santo, que Jesus nos ajude a ser igreja por onde formos? Sim, vamos orar então. Feche seus olhos, se ligue em Deus e vamos orar. Papai do céu, nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor faça com que essa palavra, com que essa história entre no nosso coração. Mas que mais do que isso, Senhor, que nós possamos aprender a partir de hoje, se nós não tínhamos essa ideia, se nós estamos vivendo de uma outra forma, que nós possamos aprender a partir de agora como ser a igreja que o Senhor sonhou, que o Senhor idealizou. Faz de nós pequenos cristãos, pequenos missionários, para que nós possamos levar a Tua palavra conforme for, a qualquer custo, da forma que seja, que nós possamos, Senhor Jesus, refletir a Tua imagem, refletir a tua beleza. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude,
O Senhor é a nossa força, o Senhor é o poder que está disponível para nós. O Espírito Santo nos dá sonhos, nos dá inteligência, nos dá ideias para que nós possamos viver da forma que o Senhor deseja. É o que nós pedimos e que nós abençoamos também a cada criança que está ouvindo essa oração e esse programa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que delícia. Ai, que legal voltar a te amar. Tô muito feliz. Eu também, tô muito animada. Tô muito feliz. Por quê? Porque semana que vem tem mais, né? Será que ele vai vir? Será? Olha, hoje meu filho me perguntou se ele ia vir. Será que ele vai vir? Se você não sabe de quem eu tô falando, calma que nos próximos programas uma pessoa muito especial vai pintar por aqui para falar também um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então, mais uma vez, que você deixe o seu like nesse vídeo, joinha, suba joias. Subiu joinhas agora. Que você também se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e que você possa enviar esse programa, esse link desse vídeo para que mais crianças possam assistir o programa das Ondas da Graça. E sejam igreja por onde vocês forem nessa semana e até semana que vem. Até semana que vem, crianças. Tchau, tchau! Tchau, tchau.